Nesse vídeo eu vou apresentar uma pequena aplicação para verificar se a sequência de áreas do triângulo de Sierpinski segue a lei de Benford. O triângulo de Sierpinski pode ser obtido com um algoritmo recursivo. A gente começa com um triângulo, um único triângulo, esse triângulo em azul, e a gente pega os pontos médios do lado desse triângulo e cria um novo triângulo, no caso esse triângulo branco aqui, e a gente retira essa área. E sobram-se 3 triângulos azuis nos cantos. E a gente faz de novo o mesmo processo. A gente pega os pontos médios desses 3 triângulos azuis, cria um novo triângulo branco. E novamente sobrarão 3 triângulos azuis e a gente vai recursivamente fazendo esse processo. E a gente observa o seguinte, sendo A0 a área do primeiro triângulo de Sierpinski, a área está caindo em 3/4. Então, a sequência de áreas ela pode ser dada por Sn igual a 0 vezes 3/4 elevado a n. E o n começa com 0. Então, quando o n for 0, a gente tem a área do triângulo original. Quando o n for 1, essa área cai para 3/4. Quando o n for 2, essa área cai para 9/16 da área original. Então, é uma sequência de áreas que está seguindo esse padrão. E o que a gente quer saber se essa sequência de áreas ela adere à lei de Benford. O que a lei de Benford diz? A lei de Benford faz previsões sobre o primeiro dígito à esquerda. Então, a lei de Benford diz o seguinte, que o dígito 1, como primeiro dígito à esquerda, aparece em 30,1% das vezes. O dígito 2, como primeiro dígito à esquerda, aparece em 17,6%. O dígito 3, como primeiro dígito à esquerda, aparece em 12% dos casos e vai diminuindo a partir do valor do dígito vai aumentando, essa ocorrência vai diminuindo. E a ocorrência do dígito 9 como primeiro dígito à esquerda é de apenas 4,5%. Então, eu comecei a fazer, antes de eu entrar na aplicação que eu desenvolvi, vamos fazer uma análise aqui dessa situação. Então, como as áreas estão diminuindo e a gente está interessado em verificar que a sequência de áreas do triângulo de Sierpinski obedece à lei de Benford, primeiro eu criei uma tabela para os intervalos de 0,001 até 0,01, de 0,01 até 0,1 e de 0,1 até 1, quando a área inicial é 1. Tá? Então a gente tem essa situação. Eu quero saber de 3/4 elevado a n, está entre 0,1 e 1, excluindo 1, que esse aqui nunca vai dar 1 mesmo. E o que acontece? Aplicando logaritmo, a gente encontra os valores para n. Então, n tem que ser maior do que log de 1 dividido por log de 3/4 e menor ou igual a log de 0,1 dividido por log de 3/4. E quando a gente joga aqui nesse intervalo que vai de 0,1 até 1, o que acontece? Os valores possíveis para n é de 0 até 8,004. Então, existem 9 valores inteiros dentro desse intervalo aqui, de 0 até 8. Então, quando n navegar de 0 até 8, excluindo 0, né, a gente vai ter o nosso 3/4 elevado a n variando de 0,1 até 1. Quando a gente varia de 0,01 até 0,1, a gente vai de 8,040 até 16,08. A gente tem 8 inteiros nesse intervalo. E quando a gente varia de 1 milésimo até 1 centésimo, o intervalo para n vai variar de 16,008 até 24,012, com 8 valores inteiros possíveis para n. Então a gente está vendo que
esses valores para n, de acordo com que a gente vai mudando a ordem de grandeza, tem 8 valores possíveis, vai se repetindo esse padrão. Então, à medida que n vai crescendo, a gente vai percorrendo ordem de grandeza diferente. E a cada 8 valores inteiros de n, a gente muda de ordem de grandeza. Usando o mesmo procedimento, eu dividi o intervalo de 0,1 até 1 em 9 partes, segundo os logaritmos. Então, eu estou interessado agora, isso aqui vai me dizer exatamente o primeiro dígito à esquerda. Então, de 0,1 até 0,2, não incluindo o 0,2. Quando isso ocorrer, eu vou ter o dígito 1 como primeiro algarismo à esquerda. Isso ocorre quando n variar de 5,6 até 8,04. São 3 valores possíveis para n aqui, e vão me dar o primeiro dígito à esquerda, o 1. De 0,2 até 0,3, que vai me dar o primeiro dígito à esquerda como 2, o n pode variar de 4,2 até 5,6. Só tem um inteiro possível para isso. O intervalo da sequência de 0,3 até 0,4, que vai me dar o 3 como primeiro algarismo à esquerda, o n varia de 3,19 até 4,2. Só tem um valor possível. E, olhando aqui de 0,6 até 0,7, o n tem que variar de 1,24 até 1,78. Não tem nenhum n que vai me dar esse valor. E de 0,7 até 0,8, que me dá o primeiro algarismo 7, o n varia entre 0,78 e 1,24. Tem um inteiro para isso. Entre 0,8, 0,9, 0,9 e 1, não tem nenhum valor inteiro de n que vai me apresentar esse algarismo à esquerda como sendo 8 e 9. Mas acontece que cada vez que eu der um passo, que eu mudar uma ordem de grandeza, esses intervalos vão fazer uma translação de 8,004. Então, a cada incremento de 8 unidades, a gente muda de ordem de grandeza e esses intervalos vão se deslocando para a direita um pouquinho. A gente observa aqui que 1,24, 1,78. Ele está, eu deslocando para a direita, mudando a ordem de grandeza, somando de 8 em 8, esse aqui está mais próximo de atingir algum inteiro dentro desse intervalo. Já o 9 aqui, a gente vê que isso aqui está bem complicado, mas em algum momento vai atingir. E a aplicação que eu criei, a gente pode visualizar isso. Então, na aplicação, eu gero sequências e a função 2 aqui me dá sequência em PG, que é justamente sequência exponencial. Eu estou começando com A0 igual a 1, a 0,75 é o meu 3/4, e é óbvio que se eu colocar aqui até 8, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou verificar aqui, que o 8 e o 9 não apareceram como primeiro algarismo à esquerda, nem o 6, porque a gente viu naquela tabelinha lá que isso não aconteceria. O 1 deveria ter ocorrido 3 vezes, mas acontece que a função conta do zero. Então, quando está elevado a zero, 1 apareceu uma vez a mais, que o zero não deveria entrar. E aqui em cima, essa minha planilha está conectada a essa tabela aqui de cima. E ela está contando aqui em cima também. Aqui já tinha um dígito 1 aqui nessa planilha, por isso ela contou 2 dígitos a mais. E a gente prosseguir, né, esse procedimento, a gente é só ir subindo isso aqui que a gente vai chegar numa situação. 0,75. Se eu colocar 1000 aqui, der 1000 passos e gerar uma lista, a gente vai ver que todos os dígitos da esquerda apareceram. Só o 9, que estava numa posição mais difícil de aparecer, devido à característica daquele intervalo, que ainda não apareceu, mas já está se aproximando da teoria. O número 1 apareceu 356 vezes com 35%, o número 2 apareceu 146 vezes com 14%, está se aproximando da teoria. Mas quando eu fizer um incremento maior, eu vou chegar lá. Aqui, quando eu fizer um incremento do N 1300 e calcular,
o 9 já apareceu uma vez aqui. Como eu já atingi o intervalo em que o 9 aparece, é só fazer mais um incremento que vai ficar bem aderente à lei de Benford aqui. Então, eu vou limpar isso aqui. E, de novo, eu vou fazer o mesmo procedimento. E vamos colocar aqui 2000 vezes. Vai aparecer bem a aderência aqui, a aderência teórica. Então, quando a gente olha para isso aqui, ó, o dígito 1 apareceu em 30% das vezes, o dígito 2 em 17%, o dígito 3 em 12%, o dígito 4 em 9%, o dígito 5 em 7%, o dígito 6 em 6% e o dígito 9 em 4%. Então, esse crescimento exponencial, a partir do momento que n começa a ficar grande, ele adere perfeitamente à lei de Benford. Então, essa distribuição, ela adere perfeitamente à lei de Benford. E isso quando A0 é igual a 1. Mas quando eu acrescentar o outro valor para A0, isso não vai alterar, vai continuar aderindo para qualquer A0, vai continuar aderindo. Isso... Então, quando A0 é diferente de 1, os intervalos sofrem uma translação de log de A0 dividido por log de 0,75. Então, toda essa análise que foi feita nesses intervalos, elas continuarão válidas. Simplesmente haverá uma translação nesse intervalo, para a direita ou para a esquerda, dependendo do A0. Naturalmente, o A0 tem que ser positivo, então a translação vai ser num sentido só, mas o comprimento dos intervalos e as ideias aqui são as mesmas, só altera isso. Isso também é garantido pelo teorema da equidistribuição. Em matemática, o teorema da equidistribuição estabelece que a sequência A, 2A, 3A, módulo 1 é uniformemente distribuída sobre o intervalo da unidade quando A é um número irracional. A sequência log de 3/4 elevado a n é igual a n log de 3/4 é uniformemente distribuída sobre o intervalo da unidade, pois log de 3/4 é irracional. Isso aqui já garante a aderência à lei de Benford. Essa distribuição uniforme desse log aqui. E quando você entra com A0, o que vai acontecer? Quando o A0 entrar na equação, você simplesmente vai ter log de A0 de 3/4 elevado a n, vai ser log de A0 mais n log de 3/4. A soma desse A0 nesse log só faz uma translação, não muda a equidistribuição. Então, isso aqui está bem distribuído no intervalo entre 0 e 1, garante a aderência dessa sequência à lei de Benford. E aqui na aplicação a gente pode ver isso. Aqui na aplicação, aí eu vou entrar com um valor qualquer aqui para a área, posso entrar com 5,6, a área inicial. O B continua sendo 0,75 e a gente joga aqui de novo o 2000. A gente calcula aqui e a gente vê aqui, ó, aderiu perfeitamente. Ó. O 1 deu 30,3, o 2 apareceu 17,7 vezes, o 3 apareceu 12,5 vezes, o 4 apareceu 9,65, o 9 apareceu 4,4, aderência bem significativa à lei de Benford. Porque o que acontece quando a gente inclui aqui vamos colocar uma área aqui 12,75, uma área qualquer aqui, está fazendo só a translação daqueles intervalos, então não interfere muito na aderência. De novo, eu coloquei uma área diferente e a gente vê a aderência aqui quase que perfeita. Então, sempre que a gente vê a sequência exponencial, a gente vai ter essa aderência desde que a gente tenha
o log da base irracional. Então, se a gente tiver o log da base racional, a aderência vai ser perfeita. Então, sempre que log de B aqui for um número irracional, a gente vai estar garantido a aderência à lei de Benford.